No meu canal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com um vídeo novo aqui no canal e o tema é o lado amargo do açúcar. Espero que goste. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se esse vídeo for útil para você, dê um like, dê um joinha, compartilhe esse vídeo e faça comentários. É isso aí, tamo junto. Muito bem, amigos do canal. Vamos estar falando agora sobre o tema do vídeo, que é o lado amargo do açúcar. Primeiramente, vamos entender o conceito de açúcar. É um carboidrato de cadeia curta, solúvel e de sabor adocicado. Mas aí alguém pode perguntar, mas o que é um carboidrato? Bom, carboidrato é uma estrutura que tem carbono, hidrogênio e oxigênio na proporção CH2O, certo? Um carboidrato, quando ele for quebrado, ele será quebrado num açúcar. Então podemos chegar na seguinte conclusão: nem todo carboidrato é açúcar, mas todo açúcar é um carboidrato. Vamos falar agora sobre os tipos de carboidratos. Bom, existem os carboidratos simples, que são chamados também de monossacarídeos. Existem os carboidratos que são chamados de disacarídeos, que são carboidratos que são formados a partir da combinação dos carboidratos simples. Então, os principais carboidratos simples são glicose, frutose e galactose. São chamados de açúcares simples. Se você combinar uma glicose com outra glicose, você forma uma maltose, que é um disacarídeo. Se você combinar uma glicose com uma frutose, você forma uma sacarose, que é o açúcar de mesa, aquele açúcar branco que você pode até ter na sua mesa. E existe também a lactose. A lactose também é formada a partir de uma combinação de monossacarídeos. A lactose é o açúcar do leite. Quase 90% do leite é água. Se você tirar a água do leite, o que vai sobrar? Mais proporção: açúcar e proteína. Esse açúcar do leite, que é a lactose, pode ser quebrado em glicose e galactose por uma enzima chamada lactase. Essa enzima, até os 9 anos de idade, o ser humano possui essa enzima. Então, a partir dos 2 anos de idade, a criança pode até tomar leite, que o organismo dela consegue quebrar o açúcar do leite através da enzima lactase, mas a partir dos 9 anos, essa enzima não é mais produzida, indicando que está na hora de separar de mamar, de tomar leite, né? Se vocês quiserem aprofundar nesse assunto, existe o site www.mercola.com, que é o maior site de nutrição do mundo, certo? Fiquem à vontade para fazer as suas pesquisas. Vamos falar agora sobre o açúcar invertido, ou sacarose invertida. O que é isso? Se você pegar uma sacarose, que é a combinação de glicose mais frutose, e acrescentar água, fazendo a hidrólise com ácido cítrico, é uma enzima chamada sacarase ou outra enzima chamada invertase, que o próprio nome já diz, vai inverter o açúcar, ele passa a ser um xarope.
O açúcar invertido, ele é sempre líquido e continua sendo uma combinação de glicose e uma frutose. Só que na sacarose, a glicose é destrógera e no açúcar invertido, a glicose é levógera. O que quer dizer isso aí? São isômeros óticos, né? São isômeros óticos que são ativados a partir do momento que você muda a estrutura. Então, se você muda a estrutura, você muda a função. Toda vez que você mudou a forma, mudou a função. E aí ele vai passar a ter propriedades boas ou ruins que não teria na sacarose. Vamos conversar agora um pouco sobre a origem do açúcar. Como que o açúcar chegou até nós? Primeiramente, ele foi descoberto na Polinésia. De lá ele seguiu um caminho para a Índia. Da Índia ele foi para o Irã, que é a antiga Pérsia. Do Irã ele foi para a África e da África ele veio para as Américas. Ele era chamado de ouro branco porque antes da escravatura e antes da escravidão ele era muito caro e somente pessoas muito ricas é que podiam comprar. Infelizmente, com a escravatura e com a escravidão, barateou o preço do açúcar. Para a gente ter uma ideia, isso aqui é a estatística americana, que eu vou passar aqui para vocês, para a gente ter uma ideia do consumo do açúcar. Em 1700, se ingeria 2 kg de açúcar por americano por ano. Em 2010, esse consumo passou a 40 quilos, a 80 quilos, de 40 a 80 quilos de açúcar por americano por ano. Para a gente ter uma ideia, teve um aumento mais de 400%. Então, dependendo do estado dos Estados Unidos, se consome mais ou menos açúcar. No Colorado, por exemplo, no estado do Colorado, é o estado que menos consome açúcar nos Estados Unidos. E o que mais consome açúcar é o Mississippi. Um estudo feito pelo FDA, que é o Departamento de Agricultura americano, um estudo chamado NHANG, chegou na conclusão que esse consumo de açúcar exagerado, que teve um aumento de 400% ou mais, teve consequências drásticas na nossa saúde. Porque não tem organismo que suporta tanto açúcar, né? Tanto consumo de açúcar. Então, essas consequências no exagero do açúcar causou um transtorno enorme, por exemplo, no ponto de vista de diabetes, por exemplo, que era uma doença rara, não existia. O Mass General Hospital, o Hospital Geral de Massachusetts, ele é o principal hospital de Harvard, a Universidade de Harvard. E o estudante de medicina, o Dr. Helio Jensen, ele atendeu a Mary Higgins, uma irlandesa de 26 anos de idade, que estava com a boca seca, estava fadigada e fazendo xixi de 15 a 20 vezes por dia. Ele registrou esse caso como diabetes. Fazendo um levantamento dos primeiros 74 anos do hospital Mass General, foi atendido no ambulatório 48 mil pessoas e só havia 172 casos de diabetes. Para a gente ter uma ideia que era uma doença rara. Diabetes não existia, passou a existir com o consumo de açúcar exagerado.
O Centro para Controle de Doenças em Atlanta, na Geórgia, em 2012, publicou que 12% dos americanos adultos são diabéticos e 30% dos americanos adultos são pré-diabéticos. Então, uma doença que praticamente não existia, de repente torna-se a maior epidemia do mundo. E o principal vilão, até 1957, sem sombra de dúvida, foi o açúcar. E o açúcar continua sendo um grande vilão. Mas, em 1957, os japoneses criaram uma coisa chamada xarope de milho rico em frutose, que é o pesadelo da nutrição. É o High Fructose Corn Syrup. Talvez tenha sido uma retaliação aos americanos pela bomba de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Grande Guerra, porque esse xarope de milho foi criado e foi vendido para os americanos. Mas xarope de milho é um tema do próximo vídeo. Eu queria agradecer a atenção de todos e pedir a você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, curte esse vídeo se você achou interessante, compartilha, comenta e até o próximo vídeo. Obrigado.